E agora a gente fala de outro assunto. A situação na usina hidrelétrica de Colíder mudou de patamar. Saiu do alerta e agora está em atenção, depois que medidas para conter falhas na barragem foram tomadas. Os problemas foram identificados em agosto do ano passado pelas empresas Eletrobras e Copel. Diante da situação, hoje pela manhã, uma audiência pública instalou a Câmara Setorial Temática, que vai acompanhar e fiscalizar o caso na Assembleia Legislativa. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila, uma honra estar aqui com vocês. Deputado, essa situação aí de alerta para estado de atenção, não é? Significa que o perigo, o risco agora é menor, é isso? Exato, hoje nós tivemos uma reunião, na verdade não foi nem a instalação, foi uma reunião de trabalho da Câmara Setorial, que nós criamos para acompanhar o problema, porque quando foi identificado o problema nos drenos, na estrutura da barragem da UHE Colíder, houve a necessidade do rebaixamento do nível da água para a identificação do problema e posterior correção. Isso aconteceu em agosto de 2024. Isso causou danos ambientais, danos econômicos, danos sociais na região. E hoje, nessa reunião, a primeira pergunta que eu fiz para as empresas, para o órgão ambiental... Que danos ambiental, foram esses, deputado? Era dano estrutural. Haviam vazios dentro da barragem, que, por conta da identificação desse problema, falhas nos 70 drenos, salvo engano, 14 ou 17 apresentaram problemas, identificava a necessidade do reparo. E quem é que teve prejuízo com isso? Olha, primeiro toda a sociedade, né? O ecossistema ao redor, com rebaixamento de 6 metros, poderia chegar a um rebaixamento de até 17 metros, que foi autorizado pelo órgão ambiental, mas apenas 6 foi o necessário para que eles pudessem realizar o trabalho de diagnóstico e reparação, concretagem, sedimentação dessa barragem para trazer ela para um estado de segurança, porque o risco seria, naquele momento, o medo que nós tínhamos era de um rompimento da barragem. E os danos existiam por conta, existiam atividades econômicas, não só pesqueira, ribeirinhos, áreas de lazer, pousadas ao redor, porque hoje a UHE Colíder, a barragem da UHE Colíder é um dos grandes polos turísticos da região norte do estado de Mato Grosso, e por conta do rebaixamento houve uma queda na frequência do turista, muita gente perdeu dinheiro. Então esses danos aconteceram e nós instalamos essa Câmara Setorial para acompanhar as obras de reparo e também de reparo na barragem e também a reparação dos danos causados por parte das empresas. Vai ter indenização? Vai ter indenização. E aí, qual é o valor? Então, só para complementar a primeira pergunta. A primeira pergunta que nós fizemos é, tem risco essa barragem? E a empresa foi muito taxativa em falar não. Hoje nós saímos do estado de alerta, estado de atenção, não tem risco. Os danos estão sendo quantificados, todos aqueles particulares que fizeram pedidos. Hoje a empresa nos informou também nessa reunião que está tendo conversa, foi autorizado pela diretoria da AXE, que é a subsidiária da Eletrobras, para que eles possam dialogar diretamente, buscar um entendimento com os particulares quanto à reparação dos danos, e por isso nós pedimos a prorrogação da Câmara Setorial por mais 180 dias, que nós vamos acompanhar até o final. E com relação aos danos ambientais, sociais, está sendo negociado isso entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, prefeituras e as empresas. E nós estamos acompanhando isso também muito de perto, e o desfecho, eu acredito que 180 dias a gente vai ter a resposta quanto à totalidade dos danos que foram reparados, e obviamente, caso o Ministério Público ou o particular entenda que os danos que a empresa esteve disposta a reparar não foram os necessários, teremos judicializações para que os danos sejam totalmente reparados. Deputado, mudando um pouco de assunto, foi autorizada a instauração da CPI da Saúde na Assembleia nesta semana, certo? E aí, no momento, aguarda-se que os blocos parlamentares, na verdade, falta apenas um bloco parlamentar, indiquem os membros que desejam para compor a CPI, certo? Atualmente, a deputada Janaina Riva e o deputado Lúcio Cabral já fazem parte. E aí, gostaria de saber se o senhor tem intenção de participar, se o bloco ali, talvez, da base vai indicar alguém, e se dessa forma, o governo, a gente sabe que não queria muito a CPI, mas o senhor acha que foi uma acertada a decisão, a instauração dela? Olha, o governo não tem que opinar se quer ou se não quer CPI. Alcançou assinaturas, a presidência, o presidente Max cumpre o seu papel em instaurar a CPI. E os blocos têm que dar os nomes. Meu nome está à disposição, obviamente. Eu falei, não sou um especialista na área de saúde, mas acredito que eu posso colaborar. Estou aguardando por parte da liderança do nosso bloco para que ele faça a indicação e que a CPI cumpra seu papel, investigue, se estiver culpado, que possa
indicar isso aos órgãos de controle, ao Ministério Público e aqueles que tiverem que ser responsabilizados na esfera político-administrativa, que a Assembleia cumpra o seu papel também de averiguar e punir. Deputado, o senhor acredita que ainda existe chance do governo tentar judicializar a instalação dessa CPI? Olha, eu acho que não, penso eu que não. Se fosse para judicializar, seria algum dos deputados que tentaram a retirada da assinatura. O governo não tem legitimidade ativa para poder entrar com qualquer demanda judicial nesse sentido. O governo não é deputado. Os deputados são deputados e a Assembleia Legislativa é um órgão independente. Obviamente, assim pressupõe a nossa Constituição, deve agir de forma harmônica, mas quem decide sobre instalação e instauração de CPI são deputados. Se algum deputado se sente lesado, porque me parece que a assinatura de alguns foi em 2023 e só agora o deputado Wilson Santos apresentou o requerimento porque alcançou o número de assinaturas necessárias, cada deputado que assim o assinou, que poderá buscar a sua... O deputado Marcos Russi, ele até explicou isso, falou, olha, é legal porque é dentro da mesma legislatura. Correto, eu concordo. E se algum deputado sente que foi injustiçado por conta da instalação de uma CPI que ele assinou, ele que deve buscar a judicialização nesse caso, e não o governo. Mudando um pouco de assunto, entrando na questão política, estamos em ano de eleição e recentemente o presidente do PL aqui do estado, Ananias Filho, até falou que, por exemplo, o Republicanos não seria um partido, Republicanos é partido do qual o senhor é filiado e tal, não faria base ali não faria parte da base do PL, porque estaria, entre aspas, fazendo parte do governo do presidente Lula. E aí, gostaria de saber a opinião do senhor em relação a isso, se realmente essa questão já descaracterizaria talvez um alinhamento do Republicanos, né, que ele não mereceria talvez fazer parte ali, até de uma questão da direita, por estar no governo. Lula. Olha, ontem me questionaram isso, até fiz um trocadilho, né? Falei que o Ananias está parecendo Ananico, né? Que está pensando pequeno. A direita é muito maior do que o PL, a direita no estado de Mato Grosso e no Brasil é muito maior do que o Ananias, a direita no Mato Grosso é maior do que o deputado Diego Guimarães, a direita é um sentimento e um desejo da população, majoritariamente da população do estado de Mato Grosso, 60%, 70% do estado de Mato Grosso assim vota. E o pré-candidato à presidência da direita, ao que tudo indica, deve ser, e do republicano deve ser o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, para se eleger e para provocar as transformações que o Brasil precisa a partir de 2027, com a saída, que é o nosso desejo do governo do PT, do poder, ele precisa do apoio do PL, precisa do apoio do Republicanos, precisa do apoio do PRD, do PP, precisa do apoio do União Brasil, que são partidos que já demonstraram interesse e o desejo de estar apoiando o projeto majoritário do Flávio Bolsonaro. O Ananias tem que parar de pensar, como eu disse, pequeno. Ele está preocupado porque ele não vai fazer mais 4 deputados federais no PL. E essa é a preocupação hoje, ele enquanto presidente do PL. Então ele tem que deixar desse exclusivismo de tentar puxar a direita ou tentar induzir as pessoas de que apenas o PL representa a direita. O Republicanos representa sim a direita, se posiciona dessa forma. E aqui no estado de Mato Grosso, mais ainda, a gente deve apoiar o Flávio Bolsonaro e a gente se posiciona dessa forma nas nossas convicções, nas nossas ações. Deputado, o pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, anunciou nesta quarta-feira que o candidato ao governo do PL aqui em Mato Grosso é o Wellington Fagundes. O vice-governador Otaviano Pivetta, do seu partido, vinha tentando conquistar o apoio da família Bolsonaro. Não deu certo. E agora? Como é que fica? O palanque da direita, até para continuar nesse debate aí, é só do PL agora? O republicano está fora? Aí eu te pergunto, qual a novidade nisso? O Wellington já tinha se colocado, já tinha sido dito pelo Valdemar que ele seria o candidato do PL. Agora, não quer dizer que ele é o único candidato da direita, não quer dizer que ele é o único candidato que apoiará e receberá apoio do Flávio Bolsonaro. Isso ele não disse. Fique muito claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Partido de direita, são vários partidos, isso vai acontecer em vários estados. Mas o PL Nacional já disse o seguinte, que a prioridade para Flávio Bolsonaro são os candidatos é a prioridade do PL. PL. É a prioridade do PL, obviamente, é a prioridade do PL, isso é natural. Mas, obviamente, também que o Flávio não vai dispensar o apoio do Otaviano Pivetta,
O Flávio Bolsonaro não vai deixar de reconhecer a direita do estado de Mato Grosso como republicanos, e é natural isso. Isso é natural, isso é da política. Mas o senhor acha que esse anúncio de Flávio Bolsonaro ao Wellington Fagundes prejudicou ou não Otaviano Pivetta? Eu penso que não. Continua, não mudou nada. O que nós sabíamos semana passada, mês passado, ano passado, continua a mesma coisa. A candidatura do republicano, a pré-candidatura dos republicanos e o apoio ao Otaviano Pivetta e nossas convicções em apoiar uma candidatura que deve ser apoiada pelo Republicanos Nacional, que é do Flávio Bolsonaro, continua inabalável. Continua no mesmo sentido, firme e forte, com a convicção de que é o melhor, não só porque é do nosso partido, não só porque é de direita, mas porque acredito que é o mais capacitado, o mais coerente, o que tem condições de continuar as transformações que o estado de Mato Grosso tem tendo e, inclusive, melhorar tudo que vem acontecendo no estado, é o Otaviano Pivetta. Por isso a gente tem convicção e a gente vai continuar com o nome dele apoiando até chegar em convenção e se tornar candidato a governador do estado de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, boa tarde a todos. Obrigada, deputado. Obrigado. Uma boa tarde. E o Jornal do Meio-Dia termina aqui, não é, Lúcio? De uma maneira inusitada hoje, até com a presença do deputado aqui. 12 horas e 49 minutos, um encerramento aqui.